Bom dia, gente. Gente, hoje eu tinha previsto começar o dia com um vídeo diferente, mas diante do que eu vi ontem, eu resolvi vir aqui fazer uma análise como jornalista da matéria que o Jornal Nacional colocou no ar. Ontem, nós, povo, fomos diretamente atacados pela imprensa, como eu nunca tinha visto antes. Se a gente sempre foi atacado de forma sutil, com uma ideia oculta numa manchete ou através da opinião enviesada de um comentarista, ontem foi diferente. Foi um tapa muito forte dado na cara do povo pela Rede Globo. Eu vi apresentadores de televisão renomados falando de forma afetada na bancada do principal jornal da TV brasileira contra o povo, colocando a gente no patamar de criminosos, coisas que eu não vi nem quando os bolsonaristas foram para Brasília pedir golpe, nem nas manifestações antidemocráticas de Bolsonaro durante anos, nem no 7 de setembro, em que ele ofendeu um ministro do Supremo. Na matéria de ontem, uma jornalista séria que eu sempre admirei, Azuleide Silva, colocou um tom de imensa gravidade na reação do povo contra a atuação do Congresso Nacional. A sensação de que assistia era de que, sendo um dos que estão brigando justamente por justiça tributária, estivesse sendo procurado pela justiça. É assim que eu me senti. Ficou escancarado no tom, nas entrevistas, nas falas, em tudo, em cada elemento, ficou escancarado que a imprensa brasileira nunca esteve do nosso lado. Essa matéria serviu para mostrar definitivamente para quem ainda não tinha percebido que eles têm lado e não é o nosso, não é o do povo. E eu lamento muito pelos jornalistas, que é gente do povo, que teve que participar da produção dessa matéria. Eu tenho pena de quem discordava do tom dado a ela e precisou ajudar a fazer a matéria. E também tenho dó do jornalista que fez com gosto, porque esse ainda não adquiriu a consciência de sua própria classe. Ali, gente, parecia que a família Marinho, dona da Globo, tinha ido pessoalmente fazer a pauta e escrever o roteiro da informação. E nem dá para considerar que foi jornalística, porque não foram ouvidos os dois lados, não foi ouvido alguém do governo a favor da justiça tributária no Brasil. Não foi ouvido um trabalhador, que aliás nunca é ouvido, que é quem carrega o peso do desenvolvimento desse país nas costas. Não foi ouvido nem sequer um especialista neutro que explicasse que há uma grande desigualdade no Brasil, para disfarçar que ali havia uma imparcialidade jornalística. Desculpa Globo, desculpa Jornal Nacional, Bonner, mas é muito triste ver o jornalismo sendo usando o seu poder para oprimir o povo de uma forma tão evidente. Nessa campanha, nas redes sociais, eu não vi em nenhum momento, e isso eu falo particularmente, eu não vi nenhum xingamento, nenhuma ofensa pessoal, não vi nenhuma fake news, não vi nada desses expedientes que os bolsonaristas usam diariamente contra o povo quando ataca os políticos que defendem os interesses do povo. E mesmo assim, mesmo isso acontecendo todos os dias, nunca houve uma matéria de 1 minuto no Jornal Nacional para defender os políticos de esquerda, para defender uma proposta do governo de aumento de imposto da classe abastada para equilibrar os tributos que já são pagos pelos trabalhadores. Nunca vi a Renata Vasconcelos falar com aquele tom de gravidade, por exemplo, quando o Nicolas Ferreira viralizou com a mentira de que o Lula ia taxar o Pix. Mas sabe por quê? Porque ainda que a Renata Vasconcelos não aprove o que o Nicolas Ferreira faz, os chefes dela gostaram do resultado daquele vídeo. Porque foi uma mentira na qual muita gente acreditou e fez diminuir a popularidade do Lula. Daí, não convocaram a Renata para falar nada, porque a ideia era deixa rolar. Deixa o povo pensar que o Lula vai taxar o Pix. Deixa o povo pensar que o Lula voltou atrás porque ficou com medo. Porque nesse caso a ideia era não informar, era só deixar rolar a desinformação. Porque não iam poder acusar o Jornal Nacional de desinformar o povo. Era só ele se omitir, como realmente fez. Era só não corrigir a mentira do Nicolas Ferreira e o resultado chegaria para eles de mão beijada. O enfraquecimento do Lula com menos apoio popular nas pesquisas. Mas ontem, gente, foi um ataque da imprensa. Um ataque forte, direto, cínico demais. Foi dizer que a gente, nós, povo, somos quem ataca covardemente a pobre elite desse país, os amáveis deputados da direita. Foi nos colocar no patamar de criminosos. A mensagem que estava por trás daquela matéria era: o povo é criminoso quando luta por seus próprios direitos. Ontem, na matéria de todos os ricos deste país, eles entrevistaram um específico, o Armínio Fraga, que vive gritando aos 7 ventos que, para salvar a economia do país, o governo deveria congelar o valor do salário mínimo por 6 anos.
Na matéria do Jornal Nacional, o cara defendeu que o governo não aumente o IOF, demonstrando que os ricos tiveram clara influência sobre os deputados que votaram contra o aumento do IOF. E ainda teve a coragem de dizer que o aumento desse imposto atinge os pobres. Sim, o cara que defende o congelamento do salário mínimo disse isso. E mais, na matéria do Jornal Nacional, reproduziram um vídeo do senhor Hugo Mota, que ele publicou nas redes sociais esses dias, se autodefendendo. E aí sim, atacando o governo Lula, dizendo que o Lula não governa para todos. Mas aí no Jornal Nacional não é ataque, sabe? Aí a Globo entende como justo dizer frases que mentem sobre o governo, que mentem e que ofendem. Aí pode. Na matéria de ontem, o Jornal Nacional teve a capacidade de entrevistar Rogério Marinho, um dos senadores bolsonaristas mais rasteiros, mais mentirosos, que mais defendem a anistia para criminosos do 8 de janeiro. Eu diria que ele é uma grande vergonha que o Senado tem hoje em seus quadros. E as ofensas na matéria contra o Lula vieram baixas e livres, com abertura total em rede nacional. E aproveitaram para usar a esquerda também contra ela mesma. Na matéria leram 2 posts, um escrito pela Gleice Hoffmann e outro pelo José Guimarães, que pediram para as pessoas não extrapolarem nas redes contra o Congresso, para não xingarem, não ofenderem, coisa que eu particularmente não vi nesses dias. E se tiver acontecido, deve ter sido muito pontual. E para completar, foram mais de 6 minutos de matéria no Jornal Nacional para deixarem no ar a impressão, sem provas, de que o governo Lula estaria pagando criminosos para viralizarem críticas ao Congresso. Coisa que, aliás, sabemos muito bem quem é especialista em fazer, né? A direita, os bolsonaristas, que criaram até um gabinete para isso, com a ajuda do filho do Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro. Só que eu, por exemplo, estou aqui indignada com o que está acontecendo como uma mera cidadã brasileira, livre e disposta a lutar. E ninguém me pagou para isso. E se alguém tentasse me pagar, eu teria nojo, porque eu não coloquei a minha dignidade à venda, meus direitos à venda. Se eu falo aqui para vocês é porque eu tenho consciência de classe, responsabilidade e coragem para lutar. Quero juntar outros brasileiros a mim, porque cansei de ver a extrema-direita e a direita agir contra todos nós, e a gente nunca teve uma matéria de 30 segundos no Jornal Nacional que viesse nos defender. Aí sim, dessa manipulação que a direita faz. E nunca vamos, né? Porque o resultado é sempre o esperado pelos patrocinadores da Globo. O povo contra o próprio povo. Enfim, críticas não são ataques. Metáforas, ironias, inteligência artificial que diz que é inteligência artificial não é o mesmo que criar mentiras e viralizar, como faz Nicolas Ferreira, por exemplo. Gente que deveria estar no Congresso para defender o povo, legislar para o povo e não usar o povo contra ele mesmo. Atirar em Lula o dia inteiro com apoio de gente desavisada e à noite ir lá e votar para não taxar os ricos e para continuar a colocar o peso da conta dos privilégios de políticos e de milionários nas costas do povo trabalhador não é política, é covardia. E que fique claro, esse vídeo não é um ataque, esse vídeo é a prova de que o povo está finalmente despertando, de que está aprendendo a usar as redes sociais a seu favor, coisa que a imprensa vivia dizendo que a esquerda não sabia fazer. Se sabia ou não, agora quem está aprendendo somos nós, o povo, desimportando se até ontem éramos de esquerda ou de direita. O povo só tem um lado, que é o próprio povo. E o povo vai se unir, sim, a quem luta de verdade por ele. E se quem luta pelo povo for a esquerda, vamos sim nos unir à esquerda, então. Não adianta vídeo de bolsonarista atacando Lula com coisinha de aborto, patriotismo, família tradicional, viagem da Janja. O povo quer deputado e senador que vota a favor dele, porque foi o povo que colocou eles no poder. E não o 1% de ricos desse país que juntos conseguiriam eleger talvez apenas um vereador, ou no máximo o prefeito de uma cidade pequena. Então, como jornalista, eu fiquei muito triste com a matéria de ontem no Jornal Nacional, porque jornalismo de verdade não se presta a isso. Aquilo é atitude de jornalismo paralelo, digno de veículo sem credibilidade, sabe? Essas revistas, esses blogs cheios de clickbaits que surgem todo dia na internet. Mas, ao mesmo tempo, eu também fiquei muito feliz como cidadã, porque eu acho que o povo brasileiro está saindo dessas caixas onde colocaram ele. E porque a matéria de ontem do Jornal Nacional é só um sintoma. O sintoma de que a nossa mobilização está dando certo e que não pode parar. Então, continuemos nas redes e nas ruas no dia 10 de julho na Avenida Paulista. Os milionários podem ter dinheiro para comprar deputados, senadores, imprensa, mas o povo trabalhador desse país não. O povo não está à venda.